Peraí, o trem lá tá errado, ó. Pronto. Vamos. Passa pra cá. Deixa eu pra cá. Deixa eu pra cá. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, que isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar, do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Churururu, 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 churururu. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar, do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração, está no coração. Morrer, renascer, morrer, renascer. O céu está no coração, está no coração. Morrer, renascer. Belinha, vem. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. No meu dia, o que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. No meu dia, o que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção
Ouvi direito a minha emoção. Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção. Coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Deixa eu pular aqui. E já entrando no momento da prece inicial, nós vamos cantar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Passamos a palavra ao palestrante da noite, Tadeu. Vai começar a aula? Acho que a gente tem que cantar perdão agora, né? Aqui, ó, Tadeu. Não, acho que vai ser agora. Oh, desculpa. Você vai falar sobre o que você vai falar e a gente pergunta. Ué, vocês que sabem. Fiquei até com medo de falar agora, né? Depois de uma apresentação tão bela, já está tudo harmonizado, equilibrado. Fiquei com medo de vir desequilibrar. No mês passado a gente fez um questionamento, né, no Instagram do centro, aquelas caixinhas de pergunta, perguntando qual o tema que vocês gostariam de assistir aqui no púlpito. E um dos temas falados foi perdão. Então a gente preparou uma fala essa noite sobre o perdão. E o coral vai cantar uma música sobre o perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te a face do perdão. Sem óculos. Obrigada. Obrigado ao coral. E todas as minhas palestras eu vou querer o coral agora. De agora para frente é requisito obrigatório. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao CEBENC, Centro Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer ter cada um de vocês aqui nessa sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13.
véspera de feriado de carnaval, e aqui nós estamos para falar e ouvir de Cristo. Que bênção! E para mim é muito especial, uma noite muito feliz, que eu fiz essa palestra baseada num livro que eu sou apaixonado nele, mas eu sou suspeito para falar. O livro que se chama Lágrimas que Salvam. É inspirado nele, principalmente no capítulo 21. O capítulo 21 se chama O Poder do Perdão. E esse capítulo finaliza uma história que é a seguinte, a história. Imaginem um casal, né? Pai e a mãe que tem um filho de 19 anos, um filho muito amoroso, muito carinhoso, muito educado, que sonha em ser juiz de direito e está cursando a faculdade de direito, muito querido dentro de casa, muito querido fora de casa também, muito responsável. E num domingo de manhã, ele voltando para casa, os pais estão tomando café, e um carro, uma caminhonete com o condutor embriagado, que acabou de beber bebida alcoólica, atravessa, não respeita um sinal pare, atravessa o pare, bate no carro que está esse filho, e esse filho falece ali no local. É possível perdoar os pais? É possível perdoar esse motorista? A gente aqui, né, eu falando e vocês imaginando isso, eu acredito que a resposta seja sim, que nós devemos perdoar. Porque nós conhecemos o perdão, né? Nós conhecemos a essência do perdão, os benefícios do perdão. Mas e quando é com a gente? E o perdão, via de regra, ele busca, ou ele tem uma segunda pessoa, ou uma pessoa que nos fez mal e nós temos que perdoar essa pessoa, ou uma pessoa que nós fizemos mal e ela tem que nos perdoar, ou muitas vezes nós fizemos algo ou nós deixamos de fazer algo e nós não nos perdoamos. Mas via de regra, na maioria das vezes, precisa de uma segunda pessoa. E eu queria convidar essa segunda pessoa. Vou pedir um favor para o Dalbi, para ele pegar uma cadeira, para ele colocar aqui para a gente. Eu queria que você convidasse mentalmente a pessoa que você tem que perdoar. Coloca ela aqui sentada nessa cadeira, ou imagina várias cadeiras, se for várias pessoas. Mas convida essa pessoa para sentar na cadeira. E muitas vezes eu tenho esse problema. Nós não sabemos o mal que a pessoa nos fez. Eu tenho uma pessoa que é do meu convívio que, sabe aquela pessoa, quando você pensa nela, a sua energia baixa, quando você está próximo, tem uma repulsa, que você não sabe de onde é essa energia que um afasta do outro. Vidas passadas. Às vezes você veio nessa vida para perdoar. Às vezes nessa vida é a prova que vocês dois têm que passar. Então, se você tem uma pessoa que você tem essa repulsa dessa energia negativa, quando você pensa nela, coloque ela aqui também, para a gente falar com ela, que com certeza ela vai receber as nossas energias. E eu queria fazer uma oração que está no livro Lágrimas que Salvam. É a outra. Oração do amor ao próximo, do livro Lágrimas que Salvam. Mestre Jesus, dai-nos a compreensão para seguir a jornada de amor e bem. Sustenta-nos todos os dias de nossa caminhada. Conduza-nos no caminho da verdade e do amor. Jesus, seja sempre nosso modelo e guia. Dai-nos a luz, a verdade e o dom do perdão. Conduza-nos no caminho do bem e do amor ao próximo.
Dai-nos a indulgência e o amor para com nossos irmãos de fé e jornada, e que estejamos sempre amparados e conduzidos com amor, no perdão por nossas falhas, hoje e sempre. Dai-nos a luz, a verdade e o dom de auxiliar com amor, paciência e indulgência. Dai-nos a força para amar, como vós nos amais, que assim seja. Eu deixei algumas orações impressas aqui para quem tiver interesse, né, tirar cópia ou fotografar para fazer as orações em casa. E esse livro, Lágrimas que Salvam, vai estar disponível em março. É o segundo livro que a casa escreveu depois de Andarilho ao Peregrino. Esse é a continuação, Lágrimas que Salvam. Em março a gente vai lançar. Eu estou apaixonado pelo livro, acho que ficou muito emocionante. Imagine essa pessoa que está aqui, essa pessoa que você sabe quem é. Se a gente falar do perdão, eu me frustrei muito para fazer essa palestra, porque eu não achei nada que viesse trazer algo novo sobre o perdão. Porque tudo que eu pensei em falar já é conhecido. Tudo que eu trazer que Jesus falou sobre o perdão, vocês já conhecem. Nós já conhecemos. E aí que está o problema. Nós conhecemos, mas nós não vivemos. E se nós não perdoamos, se nós ainda não aprendemos a perdoar, não significa que nós somos espíritos maus, mas significa com certeza que nós somos espíritos ainda imaturos. Me recordo nesse sentido do livro No Mundo Maior, de Chico Xavier e André Luiz. Faz parte de uma série, né? A série começa com Nosso Lar, e esse é o 5º livro da série, No Mundo Maior. E a história começa, essa história que eu vou narrar, começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 5. O capítulo 5 se chama O Poder do Amor. A história é a seguinte: André Luiz e Calderaro, que é o seu orientador naquela situação, eles estão em Nosso Lar. E eles vão descer aqui à Terra para visitar um irmão encarnado que está no hospital. E eles chegam nesse hospital e encontram esse irmão, Camilo, no leito, muito doente. E eles percebem que tem uma entidade, um desencarnado, ao lado dele. E os dois estão trocando a fios que ligam um ao outro, eles estão trocando energias negativas, aquela nuvem escura sobre eles. E por que isso? Porque esse que está vivo, quando ele era jovem, muito pobre, ele buscou emprego na empresa do que faleceu. E esse que faleceu, Pedro, deu emprego, cuidou dele como um tutor, como um pai. Deu todas as oportunidades para ele e ele cresceu na empresa. Quando chegou na maioridade, ele quis seguir sozinho, né? Fora da empresa. E ele pediu para que todo o trabalho que ele fez antes fosse pago. E Pedro falou assim, não, né? O empregador, o tutor, falou assim, não, o que você fez para trás já está pago. Te tratei como um filho, te paguei bem, então para trás está tudo bem, está ok. Daqui para frente, se você quiser continuar trabalhando comigo, eu te dou novas oportunidades, te pago bem, mas para trás está pago. E por sinal, eu quero receber para trás aquela discussão quando o jovem mata o empregador. E ele vai no cofre, pega a quantia que ele acha que é dele e deixa no cofre uma pequena fortuna, para não chamar a atenção das autoridades policiais, né? Aí ele vai embora, deixa o corpo lá, no dia seguinte ele volta, chama a polícia como se ele tivesse encontrado o corpo. E ninguém desconfia dele, ninguém desconfia de assalto, porque o dinheiro estava ali. E ele ajuda, né, se coloca à disposição da família. E esse crime nunca é descoberto no plano terrestre. Mas a consciência dele pesa. E o espírito daquele que foi morto começa a perseguir. Então, um fica acusando o outro, né? Há essa troca de energias negativas. André Luiz e Calderaro chegam lá e eles começam a aplicar passes no doente. E nisso eles estão estudando o cérebro.
de um e de outro, como que o cérebro funciona com essa negatividade. E aí, com os passes, o doente melhora. E quando ele melhora, ele dorme. E quando ele dorme, o espírito se desdobra. E aí começa aquela troca de ofensas entre aqueles dois inimigos. E André Luiz questiona, né? Nós não vamos ajudar, nós não vamos intervir, porque até então eles não estão vendo André Luiz e Calderaro. E Calderaro diz, não, seria inútil intervir agora. E André Luiz insiste, mas nós poderíamos dar a eles palavras fraternas, nós poderíamos um diálogo fraterno com eles, mostrar a situação deles, falar do perdão. E Calderaro diz, tudo seria inútil, porque o conhecimento vai até certo ponto. E nisso entra uma entidade feminina de grande luz, uma grande energia amorosa, que é Cipriana. E ela conversa com André Luiz, com Calderaro, e ela se faz visível para aqueles dois. Quando ela se faz visível, que eles veem aquela energia, aquela luminosidade, eles pensam que estão diante de Maria, mãe de Jesus. E um deles cai no chão de joelho, porque não se acha digno de estar diante de uma entidade tão elevada. E ela conversa com eles e diz a eles que ela vai ser uma mãe espiritual para eles. Nessa conversa amorosa, ela convence eles de seguir outro caminho, o caminho do perdão. O que eu quero colocar aqui? O conhecimento pode muito, o amor pode tudo. E é nessa situação que nós nos encontramos. Nós sabemos todos os benefícios do perdão e sabemos todos os malefícios da raiva, do ódio, do rancor, nós sabemos. Mas não sabemos amar como Jesus nos ensinou. Se nós pegarmos a história da Bíblia, lá no início eram 613 mandamentos. 613 mandamentos na Bíblia. Depois veio Moisés e diminuiu para 10. Sabe o que Jesus fez? Quando ele foi questionado pelos doutores da lei, mestre, qual que é a maior lei, pensando na 613? Ele simplesmente disse, né, como está em Mateus 22, amarás a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e maior mandamento. E há um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não colocou nenhuma condicionante. Jesus não colocou nem o se. Jesus não colocou nem o mas. Amarás o teu próximo se ele for uma boa pessoa. Amarás o teu próximo, mas somente se ele for agradável a você. Amarás o teu próximo. É isso que você vai fazer. Como? Como a ti mesmo. Simples. Nós insistimos em amar aqueles que nos amam. Nós já conhecemos. Nós conhecemos o perdão. Não o vivemos ainda. Porque o perdão também, meus irmãos, eu falo isso porque não para ter uma consciência de culpa. Porque o perdão, ele não é algo automático. O perdão, ele é um processo. O perdão não é um botão que você aperta, está perdoado. É um processo, é uma caminhada. Eu ouvi essa frase, só que agora eu não me lembro de quem, que me desculpem, mas essa frase dizia que o perdão não é uma flor que você dá ou uma flor que você lança. O perdão é um jardim que você cultiva. É um jardim que você cultiva. E que hoje nós possamos cultivar o nosso perdão. Se essa pessoa, se você não consegue nem chegar perto dela,
que hoje você, em pensamento, se aproxime dela e comece a plantar sementinha. Diga a ela: eu vou te perdoar, eu quero te perdoar. Porque tudo que a gente planta é uma lei divina. A gente colhe. Se hoje você não está pronto para entregar a flor do perdão, que plante a sementinha no seu coração. Sementinha do perdão. Porque muitas vezes nós nos aprisionamos nessa cela que nós mesmos criamos, nessa cela do rancor, da angústia, do ódio. E muitas vezes, e na maioria das vezes, por orgulho. E muitas vezes nós queremos justificar esse rancor, essa cela. Ah, mas o que ele me fez foi grave. E foi grave às vezes. Ao que ele me fez, se eu perdoar, eu vou estar aceitando. Não, você não vai estar aceitando ou concordando com o que ele fez. Ah, mas o que ele me fez ainda dói ou me doeu. O perdão, você vai deixar de alimentar esse sentimento ruim. O perdão vai te libertar desse sentimento ruim. Às vezes, como eu disse, não de uma hora para outra, mas um processo. Uma ideia que é atribuída a Paulo, que eu gosto muito, ele diz que quando nós abraçamos o Evangelho, nós entramos em uma guerra, mas nós saímos de outra. Quando nós abraçamos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, nós entramos em uma guerra, em uma batalha interna. Uma guerra nossa conosco mesmo. Eu comigo mesmo. A tão falada reforma íntima, né? Eu inicio essa guerra desse homem velho, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de orgulho, e eu paro a guerra contra o próximo. Eu paro a guerra exterior, porque ele, e o que ele fez, é ele com a consciência dele. Ele com o que ele fez, é ele e Deus. A minha guerra, quando eu abraço o Evangelho de Cristo, é minha comigo mesmo. Minha comigo mesmo. Há um livro que ele é incrível, de Emmanuel. Falei de André Luiz, agora tem que falar de Emmanuel, né? Para ele não ficar com ciúmes. O livro Fonte Viva, mas a ousadia minha é pensar que ele está me ouvindo. O livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico. Tem uma partezinha ali que ela é muito profunda e muito doída quando entendida. Diz assim: a cruz ainda é o símbolo dos aprendizes fiéis. A cruz ainda é o símbolo dos aprendizes fiéis. Se não tens a marca do testemunho, é certo que amas profundamente o Mestre, mas ainda não te colocastes junto dele na estrada redentora. Se nós amamos Jesus, se nós somos seus aprendizes fiéis, nós temos uma guerra a vencer, a guerra interna. Se nós somos aprendizes de Cristo, nós temos uma cruz para vencer. Nós temos uma cruz para vencer, como Cristo venceu a dele. A cruz, muitas vezes, ela é sinônimo, ou ela é vista como um símbolo de dor. Eu sou espírita há pouco tempo. Entrei em 2021 no espiritismo aqui nessa casa. E eu tinha um crucifixo no peito. E ainda tenho. E por muito tempo, assim, quando me falava, Jesus na cruz é dor, não é legal, eu quase que eu tiro meu crucifixo, mas não tirei. E hoje eu entendo que o crucifixo é um símbolo de dor, sim,
Não há como negar que Cristo sofreu na cruz. Mas não é só isso. É muito mais que isso. Se observarmos com atenção, se estudarmos o Evangelho na sua verdadeira essência, vamos perceber que a cruz é o símbolo máximo do amor. O perdão é um símbolo do amor. E por que eu tenho a ousadia de afirmar que a cruz, onde Cristo morreu, é o símbolo do amor? Lucas 23. Porque quando Cristo estava na cruz, pregado, ele implorou ao Pai. Ele implorou, ele rogou a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Há amor maior que esse, de amar aquele e perdoar aquele que está te torturando? Essa pessoa aqui te fez um mal, que eu não sei qual é e não me cabe entrar na sua guerra. Ela te fez um mal, ela te ofendeu, ela criou em você uma ferida, uma mágoa. Mas nós temos um guia e um modelo. Jesus veio e pregou o amor. Jesus abraçava os leprosos, curava os doentes, perdoava e amava a todos. E foi condenado. Foi colocado nele uma coroa de espinhos. Imagine em você, na sua cabeça, colocar uma coroa de espinho e apertar. Ele foi obrigado a carregar a cruz dele. O que essa pessoa te fez? E ele carregando a cruz dele, chegou no monte, foi crucificado, cravado nos seus braços, nos seus pés, o prego. Foi chicoteado. Quando ele tinha sede, foi dado vinagre para ele beber. E o que essa pessoa que te fez? Jesus, no alto do seu sofrimento, pede perdão para aqueles algozes. Se nós somos aprendizes fiéis de Cristo, nós temos que descer a nossa cruz. Nós temos que perdoar. Porque perdoar é o mandamento que Cristo nos deixou. Ele deixou 2. E nós temos que perdoar essa pessoa. Que ele foi grave, mas é a cruz que nós temos que vencer. Nós temos que curar essa ferida e perdoar. Se nós não estamos prontos para perdoar, que pelo menos nós possamos plantar. E um dia nós vamos colher. Meus irmãos, a jornada do perdão nos transforma de andarilho a peregrino. E nessa jornada tão dolorosa, há lágrimas que salvam. Meus irmãos, perdoar é difícil, mas não perdoar é se manter prisioneiro. Que o conhecimento que nós já temos, que possa nos esclarecer, mas que o amor possa nos conduzir. Que de pouco a pouco, que passo a passo, nós possamos sair dessa estrada, desse caminho de ódio, de rancor e de raiva, e que possamos entrar na estrada, no caminho redentor de Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus
O coral vai fazer mais uma música? Queria convidar os médios, os trabalhadores da casa, a se fazerem aqui de pé, de frente, para a gente fazer uma oração, um passe coletivo. Meus irmãos, que nós, nesse momento, que possamos elevar os nossos pensamentos a Ele, o Mestre, nosso modelo está aqui no meio de nós, que possamos pedir a Ele que nos perdoe, porque nós ainda não sabemos perdoar, mas que Ele possa transformar os nossos corações em terra fértil. Mestre Jesus, semeie em nosso íntimo as suas palavras, o teu evangelho, que nossos corações possam florescer aquilo que você veio nos ensinar, o amor, que tenhamos força para primeiro nos perdoar e em seguida perdoar os nossos irmãos. Mestre amado, o exemplo, derrame sobre mim a tua bênção e que eu tenha força para seguir com colaboração, liberto da mágoa e do rancor, que a semente do perdão floresça hoje e sempre. Mestre amado, derrame sobre nós as tuas bênçãos e nos dê força para continuar, e que sua luz seja nosso guia, que sua luz nos direcione hoje, agora e sempre. Meus irmãos, peço a vocês que estendam as suas mãos sobre as águas do Centro Espírita, para que essas águas sejam fluidificadas, energizadas. Também peço que vocês pensem e elevem os seus pensamentos à casa de vocês, à casa daquele irmão que você sabe que está em necessidade, aos hospitais, cadeias, abrigos, que vocês elevem seus pensamentos a esses locais sem julgamento, que eles possam receber as nossas boas energias e a visita dos nossos benfeitores, que essas águas sejam fluidificadas e cada um que dela beber receba o nosso amor, que assim seja. Meus irmãos, amanhã, como de praxe, sexta-feira, sopa, Manhã com Jesus, o coral que se reúne toda sexta-feira, são todos convidados. No mais, segunda-feira, o centro é aberto normalmente. Obrigado a vocês e bom fim de semana.